Amém. Se você puder abrir a palavra do Senhor, lá em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, se você quiser achar Mateus e passar uma folhinha, você vai achar o Malaquias. Malaquias, em capítulo 4 e no versículo 6, tá bom? Malaquias, capítulo 4 e no versículo 6. À medida que você encontrar, você pode ficar sentado, fique tranquilo, mas só vou te pedir para fazer um sinal. Você pode falar assim: pastor, você está lindo. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Geralmente o pessoal tem dificuldade de falar que eu estou lindo, né? Que ainda não entendeu o movimento profético. Então você pega e você fala assim, célula, aí já está valendo. Achou, fala célula. Amém, glória a Deus. Olha que palavra boa. Olha o seu irmão falar assim: essa palavra é boa. A partir do versículo 5, essa é uma palavra profética. Ela diz assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande, tem um tempo que viria e que traria uma conversão do coração do pai ao filho, do filho ao pai, explicando o motivo para que isso acontecesse, para que a terra não fosse ferida com maldição. Então é como se o livro fechou, e depois de 400 anos, volta o movimento profético, e nós começamos a olhar para uma pessoa chamada João Batista. João Batista se levanta como um grande profeta, e como mesmo Jesus disse, igual a ele não tinha ninguém. E João Batista, ele tinha uma missão, ele nasceu com um propósito. Aliás, nós acreditamos que todas as pessoas nascem com um propósito. Talvez nós ainda não descobrimos qual é esse propósito. Isso não quer dizer que você não nasceu com um. Então, João Batista, ele tem um propósito muito definido. João Batista foi chamado para ser uma voz. Fala com o seu irmão assim: uma voz. Parece estranho isso, mas Deus te chamou para ser uma voz. Que voz? Uma voz que clama no meio do deserto. O que tem no meio do deserto? Morte, areia, muita areia. Mas o que tem mais no meio do deserto? A vida no meio do deserto, ela é uma vida fácil? A vida no meio do deserto é uma vida com abundância de água? Tem muita árvore? Não. Então a vida de deserto é realmente uma vida muito difícil. E ele fala que Deus chamou João Batista para ser uma voz no meio do deserto, anunciando a vinda do Salvador e anunciando um tempo chegado de arrependimento. Olha que interessante. Malaquias foi até então a última voz pronunciada, 400 anos de silêncio, e quando se rompe o silêncio, vem uma voz dizendo assim: arrependei-vos. Veja, o texto de Malaquias fala, e essa é a razão da maioria de cada um desses queridos e queridas que trouxeram dificuldades vividas, porque cada uma dessas pessoas relatam, né, e também de nós, uma dificuldade de relacionar com um pai, com uma mãe, ou o pai e uma mãe relacionando com um filho. Eu fiz uma pergunta para eles nesses dias, e eu pedi a eles para que levantasse a mão, quem quisesse. Quem que se envolveu aqui com drogas? Quem que se envolveu com uma vida realmente muito sofrível? Algumas pessoas levantaram as mãos, vocês lembram disso? E eu fiz uma pergunta direta, né? Eu peguei e perguntei para as pessoas que haviam levantado a mão o seguinte: seu problema era com quem? Ou era com seu pai ou com a sua mãe? Eles falaram, alguns falaram pai, outros falaram a mãe. E eu falei uma outra questão que até foi compartilhada aí no Instagram, que foi mais ou menos o seguinte, né? A rebeldia é o grito de alguém que quer ser amado.
Por que isso? Porque Deus instituiu que uma família tivesse um pai e uma mãe que amasse os filhos de tal maneira que os protegesse. E a família foi feita para ser, na simbologia de uma aljava de flecha, onde bota a flecha, para ser um local seguro, para um indivíduo crescer, uma criança crescer, formar, tornar-se adulta, consciente de um chamado, de um destino, de um propósito. Então o projeto original de Deus é que a família fosse forjadora de filhos com objetivos, de destino, equilibrados emocionalmente, conscientes de quem eles são. Porque quando uma pessoa, ela sabe quem é, quando uma pessoa sabe qual o propósito de viver nessa terra, e quando alguém sabe para onde está indo, irmão, nada, tempestade alguma, pode ter a força suficiente de fazer com que nós venhamos a naufragar, porque nós sabemos quem somos, nós sabemos de quem somos filhos, nós sabemos que o nosso Pai nos guarda, e nós sabemos que o nosso Pai é a verdade. Então tudo que Ele fala a meu respeito se cumpre. Então eu apenas me coloco debaixo dessa palavra e parto, vou viver dias espetaculares. Mas havia uma desconexão, fala comigo assim, desconexão. E essa desconexão é o mesmo que dizer que havia um grande divórcio no coração de um pai para com o filho e do filho para com o pai. E eu posso imaginar essa cena de um divórcio mais ou menos assim: um pai largou e abandonou a família, ou o pai continua na família, mas mesmo vivendo dentro da família, Juninho, tem um divórcio, o coração do filho não casa com o pai, eles se odeiam, eles se suportam. Haja visto que muita gente tem a fuga do casamento porque não suporta viver na casa do pai. Então ele olha e fala assim: poxa, o casamento é meu escape, é minha fuga, é a maneira que eu tenho de sair de uma casa opressora. Então ele opta para o casamento. E aí é natural, quem faz e se move dessa forma, quando está casado tem problema no casamento, porque ele não saiu por amor, ele saiu para fugir de um lugar que é hostil para ele. Essa é a realidade de muitas famílias, não no Brasil, fora do Brasil também. Essa é a realidade de muitas famílias, infelizmente. Nós lidamos com muitas famílias que nós chamamos desestruturadas. O que é isso? Que não cumpre a sua função de propósito e destino. E Deus sabe quão maléfico é isso. Então Ele diz o seguinte: quando volta a voz depois de 400 anos, Ele fala assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Agora, a Bíblia afirma que o reino de Deus, ele é um reino de paz, alegria e justiça. Fala comigo, o reino de Deus é um reino de paz, alegria e justiça. Então eu preciso me arrepender para entrar no reino de... Bom, a gente pode melhorar, vamos começar com paz. Então eu preciso me arrepender para entrar no reino de paz, alegria e justiça. Uau! Então o arrependimento, ele pode ser entendido como uma porta de acesso. Sem essa porta eu não entro no reino. Aí o João Batista, ele está falando no meio do deserto, é onde as pessoas estão tendo uma vida muito ruim. É onde as pessoas não conseguem viver o propósito da vida delas. É o lugar sofrível, é o lugar da escassez. E as pessoas estão ouvindo João, e elas estão indo se batizar. Um dia, chega um homem para batizar, por João. Dou um doce para quem adivinhar qual o nome desse homem. Jesus. Você vai ganhar um doce. Sabe o que é o doce que eu vou te dar? O meu abraço, porque o meu abraço é doce.
Então veja, Jesus aparece lá, e João Batista olha para ele e fala assim: não, pera lá, é você que tem que me batizar, não eu você. Jesus fala assim: batize para que cumpra as profecias. E depois João Batista olha para Jesus e fala assim: olha, ele fala com o povo, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com, você lembra? Com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, ele olha para alguém maior do que ele e fala assim: esse é o cara. Apontou para Jesus. E Jesus começa o espetáculo de um homem amoroso, simples, misericordioso, atencioso, firme, determinado, ousado, um homem de sucesso chamado Jesus. Por que ele é um homem de sucesso? Porque que tinha de gente que falava mal de Jesus, e Jesus não entrou em nenhum processo em crise de identidade. Satanás fez de tudo contra esse homem, e ele era o homem gelo. Ele continuou firme naquilo que ele é, e não se submeteu às investidas de Satanás contra ele. Ele não teve depressão, síndrome de pânico, pico de ansiedade. Ele não perdeu o cabelo, nem ficou branco. Olha lá, o Vitor perdendo cabelo, ela tá. Depois que ele se tornou pastor, ele está perdendo um pouco mais de cabelo. E eu estou ficando com o cabelo mais branco. Então veja, Jesus é um espetáculo de homem. Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus é um espetáculo de homem. Por isso, quem sempre é um espetáculo é um referencial. E Jesus, ele viveu nessa terra de uma maneira poderosa, com atos poderosos. Então é muito simples você ver Jesus resolvendo problemas que há tantos anos persistiam em se manter na vida de muita gente. Era só a pessoa ir até Jesus, eles tinham suas vidas mudadas e transformadas. Começou o avivamento. Jesus está na terra, Jesus está pregando, Jesus está curando, Jesus está aconselhando, Jesus está multiplicando comida. Meu Deus, Jesus está multiplicando comida. Jesus está dando ordem para os ventos cessar, o mar acalmar. Jesus está andando sobre as águas. Jesus está mandando o morto viver. Ele é um espetáculo de homem. Mas chegou um tempo que Jesus, ele teve que cumprir a missão dele. Qual que é a missão dele? Lembra? Jesus, a missão dele era morrer pelos nossos pecados. Então Jesus, ele vai agora ser levado para cumprir a missão. E como ele cumpre a missão? Morrendo na cruz. Então Jesus morre na cruz, porque ele levou o meu e o seu pecado sobre ele. Mas antes dele morrer naquela cruz, ele está ensinando os discípulos. Depois que ele morre, ressuscita, 40 dias junto com os discípulos. E Jesus, ele fala com os discípulos dele, lá em Mateus, ele fala: ide portanto por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, e dá uma missão agora para os discípulos. Mas Jesus também fala assim: fique tranquilo, eu não estou deixando vocês órfãos, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estou contigo. Cadê o Emmanuel? Eu estou com você até a consumação dos séculos, você não está sozinho. Aí ele fala o seguinte: agora aguardai em Jerusalém, porque vai vir sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Nesse ponto eu quero te dar um destaque para você entender. Tudo no reino de Deus é feito sob herança que nós recebemos. A herança é direito de quem é filho. Fala comigo assim: a herança é direito de quem é filho. Fala assim: então a herança é diferente da promessa. A promessa é alguma coisa que vai acontecer, ou que pode acontecer, se você responder a ela, correto? A herança já é o direito, já é seu. A herança deixou de ser promessa, agora é seu. Você tem direito. Por que você tem direito? Porque você é bonzinho?
Quem acha que é porque você é bonzinho, levanta a mão e fala assim, eu tenho dinheiro porque eu sou bonzinho. No dia de Natal eu visto de Papai Noel, boto uma barriga e e dou um monte de presente para as pessoas. Eu sou bom, pastor. Eu dou presente no Natal. Na Páscoa, eu encho meu carro de chocolate, me visto de coelhinho. Vai ficar esquisito, né? Pastor vestido de coelhinho. Então eu me visto de coelhinho e vou entregar ovinho para as pessoas. Ó, Jesus, olha, eu mereço, porque eu sou o Papai Noel e o coelho da Páscoa. É por causa disso que a gente merece? Ninguém merece. Porque Romanos diz que nós fomos destituídos da glória, da presença de Deus, porque todos pecaram. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Porém, Jesus falou que havia um Espírito. E ele falou assim, a função de eu mandar o Espírito é que ele vai falar com vocês a meu respeito. E ele vai ensinar vocês todas as coisas. Inclusive, ele vai conduzir um homem ao arrependimento, vai dar a ele juízo, porque ele fala das coisas a meu respeito. Então, aqueles homens e mulheres estavam lá no cenáculo de oração. Depois de 10 dias, vem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito continua vindo, estando na vida das pessoas, e dando a ele um destino, e dando a ele um propósito. Todos vocês que aceitaram Jesus na sexta ou no sábado pela manhã, se tornaram filhos, e porque são filhos, vocês recebem um direito de filho. Então tudo que é de Deus passa a ser seu. Agora é aqui que eu quero que você entenda que esse é um insight da vitória. Você não é mais mendigo. Olha para o seu irmão e fala assim, você não é mais mendigo. O que é peculiar ao mendigo? O que o mendigo faz? Ele fica pedindo. O filho não pede, o filho acessa. Ok? O filho tem acesso, porque é dele. A diferença é a mentalidade com como nós nos relacionamos com Deus. Senhor, eu pedi a você que me livre disso. Ele já falou assim, eu já conquistei para você essa vida livre. Ande por ela. Já é sua. É o seu direito. Então agora, todos vocês e eu e nós, estamos num processinho de crescer e amadurecer. E a gente vai mostrar isso quando aqui passar pelo processo de upgrade. Falei bonito, hein? Upgrade? Upgrade do céu. Você recebe as impressões do Espírito e downloads, para te dar uma mente que é a mente de Jesus. A Bíblia inclusive afirma que nós temos a mente de Cristo. Então veja, é interessante porque a gente entra no reino e a gente quer andar no reino com a nossa mente. Na verdade, quando eu entro no reino, eu tenho que andar no reino com a mente de Cristo, porque é meu direito. Todos os seus problemas e os meus problemas, todas as nossas lutas e as nossas dificuldades, estão diretamente relacionados com uma mente ainda que não foi liberta pela mente de Cristo. Por isso muita gente ainda habitualmente escolhe viver debaixo de murmura, lamentando e pedindo por misericórdia que as pessoas façam alguma coisa por ela. Porque a mente não foi reprogramada para a mente de Jesus. O grande desafio, meu e seu, é continuar amando Jesus, caminhando com Jesus, recebendo da mente dele e andando pela verdade dele. Você jamais deve fazer as coisas que a sua mente te manda fazer, mas fazer aquilo que a Bíblia fala para você fazer. Eu tenho aprendido algo, já tenho falado aqui, e vou reafirmar e vou parar aqui. A maioria das pessoas andam pela vida do acho. Quem pelo menos conhece alguém que anda pela vida do acho? Eu acho. Quem é que acha?
Vocês conhecem alguém que age assim? Eu acho. Você deve conhecer alguém, né, Jéssica, que faz. Você não, você nunca falou isso. Não, você nunca, Jéssica, duvido. Mas você deve conhecer alguém que falou, né? Eu acho. Fala ao seu irmão, você não tem que achar nada. Porque você já foi encontrado e já encontrou a vida eterna. Você já tem tudo. Você tem que andar por convicção. Deixa eu explicar uma outra coisa. Nós, seres humanos, eu e você, nós temos o péssimo hábito de tudo que a palavra fala conosco, a gente argumentar. A gente quer, muitas das vezes, saber mais do que o Espírito Santo. Quantos já não receberam uma direção assim? Vai lá, ora por alguém, abraça, peça perdão. Para nós homens, o Espírito Santo de Deus fala assim, tua mulher tem razão. E para a mulher, Deus fala assim, ama o cabeçudo do teu marido. E a gente fala assim, uau, isso deve ser coisa do inimigo. E a gente acaba não fazendo, porque a gente começa a argumentar sobre aquilo que Deus fala com a gente. Filho, base de confiança é fazer, inclusive, sem entender. Isso é bom, isso dá uma frase para o Instagram, hein? A base da confiança inclusive, fazer sem entender. Te dou um exemplo prático. Quantos de vocês têm crianças pequenininha? Elivânia, ele tem quantos anos? 4 anos. Elivânia, ele gosta de fazer algumas coisas perigosas? Elivânia, quando você fala com seu filho assim, não faça isso, ele tem capacidade cognitiva de entender por que você diz para ele não fazer? Não. E se ele opta em fazer o que você diz para ele não fazer, vai dar ruim, não vai? É simples para você entender. Tem coisas que Deus fala comigo, com você, que a gente ainda não tem a capacidade cognitiva de entender o que Ele está te pedindo para fazer. Não dá, Ele vai tentar te explicar, você não vai conseguir entender. Por isso, Ele apenas te manda fazer, você faz, dá certo, aí você entende. E quando acaba o processo que você obedeceu e fez, você fala assim, agora eu entendi. Agora eu compreendi, porque Deus falou aquilo comigo. Agora eu sei. Porque faz parte do método didático do Espírito Santo de Deus, te levar a fazer algo para aprender fazendo. Você aprende por aquilo que você faz. Então, quer ter uma vida vitoriosa e gloriosa? Seja rápido no ouvir e seja veloz no executar. Não vai dar ruim. Vai ser uma bênção e você vai viver uma vida de sobrenatural. Amém? Eu falei com você de um tempo de herança, eu falei com você que você é filho, eu falei com você que nós estamos vivendo de um tempo, não diretamente eu disse isso, mas esse tempo é o tempo da graça, e eu afirmei para você que você tem a mente de Cristo, que tudo é seu, que a vida plena é tua, que a vida de paz te pertence, que a vida vitoriosa faz parte da sua herança. Creia nisso e viva segundo a palavra de Deus. Para viver segundo a palavra de Deus, significa que você tem que viver por fé, não pelo que você vê, não pelo que você sente, mas por aquilo que você acredita. Amém? Glória a Deus, aleluia. Recebeu? Faz assim então. Põe a mãozinha assim e ora comigo assim. Jesus, eu recebi a tua palavra e aguardo no meu coração. Sempre que eu necessitar, que eu estiver em lugares de aperto, esquecido desta palavra, me faz lembrá-la, mas me leva a não apenas ser um conhecedor, mas principalmente um homem ou uma mulher que a pratica
para a glória do teu nome. Eu acredito no Senhor. Eu acredito que o Senhor não mente para mim. E eu acredito que o Senhor tem o melhor para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, para a minha saúde, em tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, que bom. Oh, coisa gostosa.